Eu não compreendo essa competência alargada do Supremo quanto a cidadãos comuns envolvidos nas arruaças de 8 de janeiro. O Supremo não tem competência para julgar os deputados federais, e senadores, presidente da República. Né? E o processo foi encaminhado para a 13ª e aí houve a tramitação. E também aprendemos que incompetência territorial é uma incompetência relativa que preclui. No caso concreto, nós tivemos a tramitação do processo crime e não se concluiu pela incompetência para depois se dar o dito pelo não dito e chegar-se ao afastamento, ao enterro sem direito à missa de 7º dia da Lava Jato. Pois é, mas aí volto e insisto na questão do Supremo. Isso tudo aconteceu porque era numa instância abaixo. Quer dizer, você não chega, mas no próprio Supremo. Quer dizer, digamos que, vamos pensar num futuro, assim, vamos pensar... Aí a responsabilidade maior do Supremo na observância das regras do jogo... E além disso, esse de fato é o ponto de partida, mas eu penso que quando uma decisão do Supremo sensível eventualmente extrapolar o razoável, cabe ao Congresso Nacional legitimamente fazer o que nós chamamos de efeito backlash, ou seja, há uma decisão judicial eventualmente impopular ou que desagrade uma parcela da população, o Congresso Nacional legitimamente, isso não constituiria propriamente um choque entre os poderes, ao contrário, seria uma prerrogativa que garante o equilíbrio. O Congresso legitimamente pode legislar e tentar alterar aquele cenário decidido pelo Supremo. Pelo fato de o Supremo ser a última palavra, ministro, é por isso que o senhor não concorda com aquela ideia de que o foro é privilegiado? Não há privilégio, ao contrário. Eu, por exemplo, ainda bem que eu sou ex-ministro, já não serei mais julgado pelo Supremo. Como o Supremo não tem competência para julgar os deputados federais e senadores, presidente da República, né? Mas eu prefiro, se tiver uma acusação contra mim, eu prefiro ser julgado na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, com direito a recurso, com direito à impugnação dessa decisão e não mediante martelada única. Eu não compreendo essa competência alargada do Supremo quanto a cidadãos comuns envolvidos nas arruaças de 8 de janeiro. Nós tivemos no passado a avocatória, isso foi muito criticado. O que era a avocatória? A possibilidade do Supremo, de acordo com a matéria envolvida, pensar um processo, mas julgar centenas de pessoas que poderiam estar, sim, acusadas, se for o caso, na primeira instância. Julgar mediante martelada única é um passo demasiadamente largo e que não se coaduna, vamos repetir, a exaustão com a segurança jurídica. Qual o risco que vocês veem hoje desse alargamento todo que vocês estão citando aqui nestas ações do Supremo Tribunal Federal? Eu penso que o grande risco vai para o jurisdicionado, ou seja, aquela pessoa que está sujeita à investigação, que eventualmente pode vir a ser acusada, processada e condenada. No nível individual, cada um de nós tem diminuída essa sua capacidade de se defender. Isso para questões penais de investigação, como bem disse o ministro Marco Aurélio. Agora, pensando de modo mais amplo, mais global, essa disparidade, esse desequilíbrio entre os poderes, eu penso que pode enfraquecer muito o poder legislativo. Por quê? Veja, os julgadores não são eleitos, eles não têm legitimidade democrática para algumas escolhas que a população delega aos parlamentares. Então, quando um poder acaba extravasando, acaba extrapolando em detrimento dos outros, esses outros poderes ficam mais acanhados, mais diminuídos. A legitimidade democrática para tratar de questões sensíveis está com o legislativo.
O Supremo vem, enquanto corte mais alta do Poder Judiciário, para interpretar o que o Legislativo decidiu. Mas são funções distintas. A balança não pode desequilibrar em favor de um dos poderes. Interpretar não é criar o Exatamente. direito. Se nós formos à Constituição, só há um segmento do Judiciário que tem o poder normativo. Não cogito do mandado de junção, em que o Supremo realmente pode, até a vinda de lei regedora de direito previsto na Constituição, dispor a respeito. Que segmento é esse? É a Justiça do Trabalho, no dissídio coletivo natureza econômica. Fora isso, não há como legislar, não há como um órgão do Judiciário substituir-se, quer ao Executivo, quer muito menos ao Poder Legislativo. Os deputados e senadores mereceram o voto da população, que eles decidam normativamente e aí se busca saber se a lei aprovada é harmônica ou não com a Constituição Federal, que é outra coisa. O professor Caio, que é professor de Direito Constitucional, pode, melhor do que eu, dizer isso. Aí se declara inconstitucional a lei. Agora, simplesmente substituir-se essa atuação precípua numa democracia, que a atuação do Legislativo é muito ruim, é muito nefasta. Mas eu aproveito para fazer uma provocação no seguinte sentido. Ver as redes sociais, o problema das redes sociais, as publicações que oferem ali a honra e a dignidade das pessoas e tal, de maneira isolada, como um post isolado e não como, por exemplo, uma atuação em rede, com interesses econômicos, políticos, globais e etc. Ver dessa forma muito isoladamente e não como, de fato, uma milícia digital, né? Não seria também um pouco uma visão mais offline Mas do momento? como controlar as redes sociais sem o cometimento de atos contrários ao Estado Democrático de Direito? Eu não vejo como. A não ser que simplesmente voltemos à época da caverna e deixemos em segundo plano a internet. É muito difícil regular essa matéria, é muito difícil. Agora, de qualquer forma, com a palavra, os nossos representantes, que são os deputados federais e representantes dos estados, senadores da República.